recordamos este caso e olhamos para este arranque de julgamento com a ajuda de Paulo Graça, advogado, e também de Carlos Rodrigues Lima, o grande repórter NAU. Bom dia, bem-vindos. Bom dia. E obrigada. Carlos, tendo em conta o mediatismo que envolveu este caso, é compreensível que haja de facto um reforço policial, medidas extraordinárias de segurança? Sim, pelo menos das primeiras sessões é aquilo que nós estamos habituados a ver nos julgamentos com algum impacto mediático. Nas primeiras sessões há de facto um reforço da segurança, mas depois também com o passar do tempo essa tensão e essas eventuais ameaças vão se diluindo e as coisas acabam por entrar no registro de normalidade. Não sei se foi por essa razão que a defesa do arguido pediu sessões à porta fechada. Não sei se foi por questões de segurança ou por algum motivo, mas também, repara, isto foi um episódio infeliz, muito infeliz, mas que aconteceu localizado ali numa rua em Braga e não me parece até pela acusação do Ministério Público e toda à volta deste processo, que, por exemplo, estejam em confronto de dois tipos de grupos rivais. Portanto, foi um incidente que aconteceu, que infelizmente tirou a vida a um jovem, mas, quer dizer, é nestas questões de segurança que convém sempre prevenir, não é? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde podem ser aliviadas. Isto vai ser aliviado, a tensão vai baixar e o julgamento decorre naturalmente. De facto, foi solicitado pela defesa este pedido para que o julgamento decorresse à porta fechada. Não foi aceito, não foi assim interpretado pelo Tribunal. É compreensível esta decisão, de facto não tinha características que pudessem encaixar nesse tipo de julgamento que decorre com maior proteção dos envolvidos? Sim, é compreensível porque o princípio da publicidade das audiências é um princípio que eu diria quase que sagrado no direito. O direito credibiliza-se e a aplicação da justiça credibiliza-se quando ela é pública. Quando qualquer cidadão pode verificar com os seus próprios olhos, estando presente, de que forma é que o Tribunal atua e de que forma é que o Tribunal entende que determinada pessoa deve ser condenada ou deve ser absolvida. E o pedido envolvia também jornalistas. Pois, a restrição à publicidade é excepcional. Só é admissível em situações em que hajam crimes sexuais ou em que a privacidade das pessoas determine de uma forma muito evidente que essa exceção deve operar. Portanto, a decisão do Tribunal é inteiramente compreensível e é de saudar. Paulo Graça, olhando para o processo, para a acusação, é expectável que haja evidências suficientes para uma condenação? Eu recordo que o arguido que está agora em prisão preventiva, que teve de resto uma medida de coação muito forte, a mais gravosa, ele confessou o uso da faca, mas explicou que a teria usado em legítima defesa. Isto pode ser uma atenuante, mas poderá não evitar uma condenação? Isto pode evitar a condenação. Pode? Repare, a acusação, tanto quanto eu julgo saber, enfim, coloca de lado a possibilidade de ter havido legítima defesa e isso é um ponto que aparentemente a defesa vai levantar. Se a defesa provar que houve legítima defesa, o arguido pode ser absolvido. Note que a legítima defesa supõe que há uma agressão ilícita contra alguém e que o meio usado é proporcional e adequado a remover essa agressão. Se provar que a vítima foi a primeira a atacar e que o fez de uma forma que poderia objetivamente colocar em perigo a vítima, a vida do agressor, e este respondeu daquela forma, pode eventualmente vir a ser absolvido. É, aliás, interessante esta notícia que há pouco vimos dos Estados Unidos da América, onde também se fala em legítima defesa, e onde as imagens é qualquer pessoa exclui completamente a possibilidade de legítima defesa porque não há ali qualquer agressão. Neste caso as imagens são vamos ver, no caso Manu, vamos ver se de facto a vítima tomou alguma atitude que possa ter levado àquela reação. Mediante o conhecimento que tens da acusação, Carlos Rodrigues Lima, qual é o teu entendimento em relação a este ponto? E recordo agora também que o arguido não deverá prestar declarações, portanto será a sua estratégia não ficar em silêncio ao longo do julgamento, ficará então essa primeira versão que explicou às autoridades. Se não prestar declarações fica um bocadinho complicado para os juízes avaliar a legítima defesa, porque certamente que ele iria ser questionado sobre isso e todos aqueles desenvolvimentos e todos os acontecimentos naquela noite. Agora, há aqui um problema, na minha opinião, para a legítima defesa, que é o uso da faca. Isto é, como aqui o meu amigo Paulo Graça disse muito bem, a legítima defesa tem que ser proporcional
a resposta tem que ser proporcional à agressão. Ora, mesmo que a vítima tenha partido para a agressão, ele não levava nenhuma arma, nenhuma faca e, portanto, se calhar aqui a resposta foi desproporcional. E não foi uma única facada também, não foi o único golpe. Não foi o único também golpe. Pode ser relevante. E aqui, se calhar, o que se pode colocar em causa e que muitas vezes nos julgamentos de homicídios existe, que é a intenção de matar, se teve ou não intenção de matar. Ora, o Ministério Público, na acusação, diz que sim, que teve intenção de matar. Isto eleva, salvo erro, o crime para o qualificado, que é para o homicídio qualificado, em que há uma intenção de matar. Agora, muito provavelmente, a defesa poderá alegar que não houve nenhuma intenção de matar. Isto é, ou seja, não houve legítima defesa, ou seja, está excluída a legítima defesa, mas foi uma resposta a uma agressão sem intenção de matar. E isto depois pode fazer baixar a moldura penal, claro. A moldura penal do crime de homicídio. Agora, com as testemunhas que há e com as pessoas que presenciaram e as testemunhas que há e que presenciaram aquele acontecimento, será muito difícil. Aliás, o próprio arguido, na fase de inquérito, não sei se aqui não percebi se foi em declarações à Polícia Judiciária ou se foi em declarações perante o magistrado, terá confessado o crime. Ora, essas declarações valem em julgamento porque foram produzidas perante o magistrado, o Ministério Público ou de um juiz e estava acompanhado de advogado. Portanto, eu penso que aqui a situação será mais a discussão se houve ou não intenção de matar para tentar afastar o homicídio qualificado. Se me permite, sim? Vamos lá ver. Aquilo que parece que o arguido confessou foi que usou a faca e com a faca atingiu a vítima. Há um conjunto de circunstâncias que terão de ser apuradas. Claro. É evidente que neste momento, provavelmente o Ministério Público terá verificado se os pressupostos de legítima defesa existiram e terá concluído que não. Mas isso não isenta que agora em julgamento a testemunha consiga fazer essa demonstração. É isso que vamos aguardar para ver, não é? Claro. Sim. Há também um pedido nesta acusação do Ministério Público como pena acessória para a expulsão deste arguido em caso de condenação. Eu recordo que ele tem a nacionalidade brasileira. Paulo Graça, se for condenado esta pena acessória, é suposto que isso aconteça depois do cumprimento da pena em Portugal? É suposto que isso aconteça depois do cumprimento da pena em Portugal. E essa é uma sanção que os tribunais normalmente aplicam quando estão em causa arguidos que praticam crimes com determinado grau de perigosidade, sendo certo que essa aplicação não é automática. O tribunal terá que verificar se verifica de facto a necessidade da expulsão. Muitas vezes sucede que os arguidos têm uma vida feita em Portugal, já estabelecida, estabilizada, e o Tribunal entende que por essas circunstâncias a expulsão não é adequada. Não será o caso, tendo em conta que havia aqui portanto, não havia um pedido recusado de autorização de residência no país, neste caso. À partida dessas circunstâncias, se ele for condenado, a expulsão é altamente provável. Mas aquilo que eu queria salientar é que estamos muito longe, por exemplo, daquilo que se aplica nos Estados Unidos e no Canadá, em que basta a circunstância de ser estrangeiro e praticar determinados crimes para ser imediatamente expulso sem pena grave. E esta pena acessória, só para concluir e percebermos bem, Paulo Graça, é independente das novas leis, da nova lei da imigração, dos ajustes que foram feitos. Isto era algo que já estava previsto. Sim, exato. O arguido tem direito a ser julgado pela lei que estava em vigor à data em que cometeu os factos. Portanto, ainda que hajam leis posteriores que eventualmente agravem a situação, ele terá sempre o direito de ser aplicada a lei que lhe seja em concreto mais favorável, em princípio a lei da data dos factos. Se essa lei for mais desfavorável que uma lei posterior, então aplica-se a lei posterior para ele ser beneficiado.